Boa noite, queridos. Hoje eu estou com essa missão de falarmos um pouquinho sobre a Páscoa. A verdadeira Páscoa. Sempre essas festas que a gente celebra, as festas do Senhor, elas sinalizam um tempo muito profético, um portal, né, que se abre para nós, um tempo muito poderoso, onde o Senhor ele quer sempre nos chamar a atenção, nos despertar para o que Ele quer realizar nas nossas vidas, na nossa casa, né, ao redor de tudo que é nosso. E eu queria ler com vocês Êxodo 12. Êxodo 12, a partir do versículo 1. É um texto um pouquinho grande, mas eu vou ser rápida. Diz assim: Disse a Páscoa de Deus a libertação. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: Esse mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o seu vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E os guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, o imolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem, ou seja, as casas onde eles estariam fazendo a refeição da Páscoa. Naquela mesma noite comerão a carne assada na brasa, grelhada no fogo, com pães matzá, pães asmos, pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo cabeças, pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comerei às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que tiverdes, enquanto eu vir o sangue, e quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia, portanto, será para vós um memorial e o celebrareis como uma festa perene a Yahvé. Nas vossas gerações celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia igualmente uma santa convocação, e nenhuma obra se fará neles. E vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês, ou seja, 7 dias, pães sem fermento. Durante esses 7 dias não cessará fermento em vossas casas, e todo aquele que comer pão fermentado será eliminado
da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães ázimos, pães sem fermento. A 10ª e última praga, a morte. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: ide, escolhei um cordeiro, um cabrito do rebanho, segundo, foi indicado aqui, segundo o Senhor, as instruções, E aí ele fez toda a orientação aqui de passar o sangue nas vergas das portas, avisando que o Senhor passaria, o anjo da morte passaria e que as casas dos filhos, dos filhos de Israel, do povo de Deus, tinha que estar marcada para que eles não fossem atingidos. Aí ele fala aqui para observar todas as instruções, como decreto, para eles, para os filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado, versículo 25, na terra em que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis essa festa, esse ritual. Quando vossos filhos vos indagarem, que ritual é esse? Vocês vão dizer: esse é o sacrifício de Pessá, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus e a Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Até aqui tá bom. Bom, aqui fala um pouquinho, a Páscoa, na época lá do povo que estava no cativeiro do Egito, mais ou menos, eles estavam em cativeiro mais ou menos 430 anos, e o Senhor, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e o Senhor deu essa instrução, e nisso foi instituída a Páscoa do Senhor. Então, quando a gente lê sobre a Páscoa na Bíblia, a gente vê que logo nesse período, que lá é primavera, aqui é outono, lá é primavera. Esse portal da Páscoa, ele está ligado com 4 festas, que é a Páscoa do Senhor, a festa dos pães asmos, os pães sem fermentos, a festa dos primeiros frutos, que é a festa de primícias, e finalizando com Pentecostes. Que começa a contar, já começa a contar na Páscoa, 50 dias, e aí acontece tabernáculos. Então a Páscoa do Senhor é a primícia das 4 festas da primavera. E ela indica um tempo de novos começos, amém? Então você está num portal de novos começos, amém? A Páscoa fala de salvação pelo Cordeiro e libertação do cativeiro. 430 anos de servidão. Pães asmos fala de santidade de vida, Pão sem fermento, tirar o pecado do nosso meio. Festa dos primeiros frutos fala da ressurreição. E Pentecostes fala da descida do Espírito Santo, quando o povo foi batizado com fogo. Páscoa significa Pessá, A gente tem um cumprimento lá em Israel, quero fazer até um parêntese, se você tem o desejo de ir a Israel, esse ano a gente vai estar indo no final de fevereiro. Final de setembro. E Deus pode te levar a Israel. Às vezes você pode falar assim, nunca pensei, mas é algo tão poderoso, é algo tão profético. Quando você pisa naquele lugar, a sua vida ela é impactada e algo poderoso acontece. Desde o primeiro dia que eu fui, eu fiz uma aliança com Deus, que eu iria todos os anos, ano após ano, até Jesus voltar. E assim, ele tem dado graça a nós, amor? E a gente vai desde 2005, todos os anos a Israel, em tabernáculos, para agradecer, porque é uma festa de colheita, e para pegar o profético dessa festa, que é a chuva que faz brotar toda a semente. Então, é algo muito poderoso. Então, lá, nesse tempo, o cumprimento é Hag Sameach Pessá, Páscoa. Pessá significa passar sobre. O anjo da morte, ao ver a marca do sangue nos umbrais das casas, como está aqui nesse portal, ele dirigia-se a outra casa, passando sobre ela. Hoje, fazendo um paralelo conosco, assim como o anjo da morte via a marca do sangue e não atingia aqueles que eram do Senhor, nós
somos considerados o templo do Espírito Santo. E nós precisamos ter a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas, para que o mal, as pragas, as aflições passem sobre nós e não nos atinjam. Amém? Na igreja, a gente tem sempre o hábito de celebrar a ceia do Senhor. A gente faz essa ceia. Jesus, né, lá em Êxodo, né, eles celebraram a Páscoa, saíram do Egito, né, passaram pelo Mar Vermelho aos pés enxutos, viveram o sobrenatural. E no Novo Testamento, com Jesus, na época da Páscoa, Jesus ceiou com os discípulos. Então a gente tem sempre o hábito de celebrar a ceia do Senhor como um memorial, né, trazendo a importância para as nossas vidas que eu preciso ter o Senhor dentro de mim, né, quando eu como do corpo e quando eu bebo do sangue, que é o vinho, né, eu tenho o Senhor dentro de mim, eu renovo a minha aliança com Ele. Eu estou dizendo, eu permaneço, eu entendo isso, eu tenho temor, eu me preparo para essa noite, eu me preparo para esse tempo de ceia, eu não estou de qualquer jeito. Então, a gente tem sempre o hábito de celebrar a Páscoa na igreja com a ceia do Senhor. Nas casas, a gente deve celebrar em família, passando para as futuras gerações o verdadeiro sentido da Páscoa que foi perdido. Depois eu vou entrar um pouquinho nisso. Focando o real significado da Páscoa. Então, assim, para que eu possa ensinar para as futuras gerações, para que os meus filhos andem nos princípios do Senhor, permaneçam na casa do Senhor e tenham uma vida com o Senhor, eu preciso me empenhar em contar para eles a história. Então, a gente deve ter o hábito como pais, né? Contar a historinha da Bíblia para os filhos, colocar filminho, ensinar e também praticar. Eu sempre tive o hábito nessa época da Páscoa, porque às vezes a gente fala assim, eles não entendem. Eles entendem sim. E eles precisam ter a marca da verdade neles, não da mentira e do engano. Então eu lembro que eu ia para um lugar que pudesse ter o cordeiro, e a gente comia o cordeiro com erva amarga. Porque ao contrário do que todo mundo faz, que na Páscoa ninguém come carne, só come peixe, bacalhau, na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia manda a gente comer cordeiro. Então eu sentava com os meus filhos, eles não gostavam muito, mas eu botava um pedacinho, comia com eles, a gente orava e eu falava para eles, essa é a Páscoa do Senhor. Então a gente precisa, porque hoje, se a gente tem um tio, que através dele a gente ouviu a mensagem, se a gente tem uma avó, uma bisavó, é porque essas pessoas permaneceram no caminho, permaneceram na verdade, nos ensinaram e mantém viva essa chama. Amém? Então, nós precisamos ser a geração que imprime uma marca. A gente não pode ser uma geração fraca, uma geração sem molde, uma geração sem voz. Igual muitas autoridades, muitos pais, muitos líderes, muitos estão assim, não tem voz, não passa um ensinamento, não tem instrução na casa, não tem oração, não tem refeições à mesa. E os nossos filhos estão crescendo sem essa marca. E sempre é um tempo de resgate. Se você não resgatar isso, quem vai fazer? Para que a nossa sociedade seja melhor, nós precisamos perseverar nos princípios. Quando você vai para Israel, quando chega o tempo dessas festas, toda a nação, ela tem o mesmo hábito. Ela celebra, é o feriado e eles ensinam, e eles vão para o shopping com os filhos, e eles pegam e tem lá tarefas com cordeiro, e tem tudo que eles fazem, remetem ao memorial da Páscoa. Então é muito importante que a gente permaneça nisso, lutando contra todo um sistema, mundo, contra todo um fluxo que já perdeu, que ensina uma outra Páscoa, que vive uma Páscoa totalmente diferente do que a Páscoa bíblica. Então a gente precisa celebrar em família e ensinar para as futuras gerações, focando o real significado. Celebrando perpetuamente, ano após ano, esse memorial eterno, de uma forma consciente que nos santifique, separada de tradições pagãs, como coelhos, ovos, chocolate e outras coisas mais, cenouras, né? E tanta coisa que inventa.
Vamos lá. Aqui eu ligo para vocês que do 10º ao 14º dia, eles tinham que providenciar, né? E no 14º dia eles tinham que imolar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. O cordeiro, ele tinha que ser macho, sem defeito, de 1 ano, e ele deveria ser feito assado na brasa, inteiro, sem deixar nada para o dia seguinte. Instruções importantes. Cada coisa dessa tem um significado, tá? Pão sem fermento, né, que significa santidade, vida sem pecado. 1 Coríntios 5, vamos ler. 1 Coríntios 5. Amor, pega o celular aí para mim, porque fica mais fácil eu mexer aqui em 2 coisas para não ter que ficar saindo aqui da página. Obrigada. Primeiro Coríntios 5, 6 a 8. Diz assim. Peraí. Ih, acho que tem alguma coisa errada aqui. Hã? É esse? 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Não está certo que vocês estejam orgulhosos? Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Até aqui. Do 8 ao 13, ele vai falando também, ele continua nessa parte aqui que eu li. Escrevi a vocês e recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair desse mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter comunhão, nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Então, quando fala aqui do pão sem fermento, da santidade que o Senhor quer que a gente viva, de uma vida sem pecado, né, fala também de nos separarmos. Nós não podemos conviver com pessoas que têm a essência diferente da nossa. A gente deve ter um olhar de misericórdia, a gente não deve julgar, a gente precisa ter a intenção de trazer aquela pessoa para o caminho de Jesus, ser um bom exemplo, como o apóstolo pregou no domingo passado aqui, um apontador de caminho, para que eles recebam a verdade e a vida. Mas a gente precisa ter cuidado quando a gente convive com tais pessoas, se assenta à mesa com tais pessoas, gosta de permanecer na roda dessas pessoas. Porque se nós não formos influenciadores, nós seremos influenciados. E a Bíblia nos alerta que a gente deve separar-se disso. Amém? A gente não deve levar para nossa casa, deixar sentar à nossa mesa. Ervas amargas, comer o cordeiro com ervas amargas. Isso é para trazer um memorial dos 430 anos de cativeiro, do jugo que o povo de Deus passou, da brutalidade com que eles eram tratados, dos trabalhos pesados que eles faziam e da crueldade que eles passavam. Lá em Êxodo 1, do 12 ao 14, fala isso. A gente sabe na história, né, que o faraó via o povo crescer e ele dificultava o trabalho do povo. Ele tirava a liga dos tijolos, ele aumentava o trabalho
porque ele não queria que o povo tivesse tempo para nada, né? Quanto mais para adorar o Senhor, né? Quando fala de celebrar a Páscoa vestido, calçado, cajado na mão, isso significa de vivermos esse tempo de Páscoa, de comermos essa ceia do Senhor, preparados, posicionados, pronto para romper com tudo aquilo que nos cega, prontos para romper com toda a influência do mundo, com o estilo de vida, com os padrões, com as tradições e os vícios. E sair com pressa. Coma a Páscoa do Senhor e saia logo. Significa romper logo através de um verdadeiro arrependimento. Sabe aquelas pessoas que entendem o pecado, admitem o pecado, mas elas são morosas para romper? Não, calma, aos poucos, tem que ser aos poucos, né? Ainda tem uma filosofia, né? Aos poucos, não, calma, Deus já... Não, você rompe logo. Isso agrada o coração de Deus. Viu, percebeu, o Espírito Santo te tocou? Rompe logo, se posiciona. Precisamos saber que assim como o Senhor livrou das pragas e da morte os obedientes, os fiéis, os que demonstraram esse amor através da obediência, assim fará conosco. Então, esse portal da Páscoa, tudo isso que o Senhor instruiu o seu povo, ele traz isso para nós. Se estamos obedecendo, se valorizamos viver o princípio, se nos empenhamos para ser fiéis. O que é fiel? Eu preguei aqui na rede de mulheres. É você exercer a sua fé. É você colocar a sua fé em prática, no nível do espírito, da alma e do corpo. Aí você consegue ser uma pessoa fiel, você consegue expressar fidelidade, que é o caráter de um povo curado. Esses obedientes fiéis, ou seja, nós precisamos ser assim, para quê? Para que a gente viva esse livramento. A promessa do Senhor de nos livrar das aflições passarem sobre nós, aqueles que têm a marca do sangue, a gente pode viver isso. Ele quer fazer isso por cada um de nós. Mas a gente precisa estar no lugar da obediência. A gente precisa estar no lugar da fidelidade. A gente precisa estar no lugar para que o Senhor olhe para nós e fala, ele tem a marca, ela tem a marca. E as coisas passarão sobre nós e não nos alcançarão. Amém? Nessa noite, pela morte do Cordeiro e derramar do seu sangue, houve, vamos ver o que aconteceu aqui. Êxodo 6, do 6 ao 8, diz assim, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-lo darei por herança. Eu, o Senhor. Essa festa, ela marca a nossa santificação. Toda vez que vem esse tempo de Páscoa, assim como o Senhor livrou o povo de uma escravidão, de um jugo, isso traz para a nossa realidade o quê? Que ele também fez isso conosco. Ele não impõe, ele propõe. Quando Deus planejou o sacrifício na cruz do Calvário, parecia que o bem estava perdendo e o mal estava ganhando, né? Quando a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo, né? Parece que a coisa está saindo do controle. Mas a Bíblia fala, algumas versões estão escritas, que isso foi o plano secreto. Qual é o plano secreto? Jesus morrer por nós, para que todo aquele que crê nesse sacrifício e o receba como seu Senhor e Salvador, tenha a marca, se torne propriedade particular de Deus, seja religado com Deus, porque até então estava separado por conta do pecado. Então, essa festa, quando a gente fala de libertação do povo do Egito, a saída do povo do jugo de Faraó, para nós, marca a nossa saída
da escravidão, a nossa saída do império das trevas, de uma vida mundana que tínhamos, de uma vida de pecado que tínhamos. Amém? Então isso marca a nossa santificação, marca a nossa libertação, marca o nosso perdão, a nossa remissão, a nossa redenção, a nossa justificação por meio de Jesus. Então, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela morte dele, o sangue derramado, o sangue vertido na cruz, o que aquilo ali tipificou? Ele, o cordeiro, sem defeito, macho, sem defeito, morrendo pelos nossos pecados. Então, a Páscoa lá do Egito, ela já vinha anunciar o que iria acontecer com Jesus, o grande plano de Deus. Decidimos ouvir, crer, confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, romper com o pecado, entrar por um novo e vivo caminho e permanecer nesse caminho em obediência, valorizando o tamanho sacrifício, o tamanho resgate das trevas para o reino do Filho do seu amor, que a palavra fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo tão poderoso e que a gente não consegue entender com a nossa mente. Quando a gente vem à frente e a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente está recebendo a marca. A gente está sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso acontece no profético e é imediato. E a gente precisa continuar nesse processo que é quando a gente é consolidado, a gente recebe uma ligação, a gente é contactado por alguém da igreja, a gente começa a ser cuidado, para quê? Para não esmorecer, para a gente entender o processo, para a gente entender que no espírito já aconteceu, mas na nossa alma e no nosso corpo tem que ser dia após dia. Porque o Espírito de Deus começa a habitar em nós, mas na nossa alma estão vontades, decisões, pensamentos. O nosso corpo tem maus hábitos. Então a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ser consolidado, a gente precisa ser discipulado para que a gente permaneça no caminho, na verdade, experimentando a vida que Jesus tem para nos dar. Amém? Aqui diz: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, Jesus, invisível, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, do 13 ao 15. Pelo sangue derramado, por uma entrega obediente, o propósito do Pai foi cumprido, o plano secreto e perfeito. E tem uma frase que o apóstolo falou aqui, eu até fiz uma foto dela, que fala exatamente disso. A entrega de Jesus, ele ter vencido a sua carne, porque ele não queria ir para a cruz, amém? Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quando ele fez aquilo ali, sofrendo, né, quando ele passou tudo aquilo ali, ele entendia que ele amava e confiava no Pai, por isso ele obedeceu. Ele obedeceu por amor. Ele negou toda a sua dor, todo o seu sofrimento e eu vou confiar no Pai. Eu vou fazer o que o Pai me pede, porque ele tem algo melhor e maior, né? Então ali ele era o primogênito, o unigênito que estava sendo dado por todos nós. Filho único. E nessa viração de dia, né, quando o sangue é vertido na cruz e ele entrega a sua vida, né, e quando ele ressuscita, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos. Quem são os outros? Eu, você, nós. Amém? Então é algo muito poderoso o sacrifício de Jesus. E o apóstolo falou que quem não nega a carne não cumpre o propósito. Jesus negou a carne. Jesus obedeceu até morte e morte de cruz. E ele cumpriu o propósito do Pai. Então ele é um grande exemplo que nós precisamos aprender a negar os nossos desejos, as nossas vontades carnais, para que cumpramos o propósito que Deus tem para nossas vidas, amém? Porque se nós formos fazer a vontade da nossa carne, a gente não vai cumprir o propósito. Eu não quero não quero falar não, eu tenho vergonha, eu não quero pregar não, eu não quero fazer não, eu não sei fazer célula de oração,
eu não quero cuidar de vida, eu não quero... Você vai ficar sempre olhando para a sua limitação, né? Para as suas justificativas. Mas quando você entende, quando você aprende a olhar para a cruz, você passa qualquer coisa. Não quero fazer, não. Olha para Jesus e faz. Eu tô com dor, eu tô sofrendo. Isso aqui tá demais, isso aqui tá muito... Olha para a cruz. A sua dor tá maior do que a dele. Então, ele é um modelo, a cruz, né? Quando a gente coloca, né, esse tecido aqui, ela tá vazia, né? A gente não costuma usar a cruz com Cristo na cruz, porque ele ressuscitou. A gente não costuma usar presépio, Deus menino, porque o nosso Deus cresceu. Ele foi menino, cresceu, morreu por nós, mas ele ressuscitou. Então, qual que é o símbolo para nós? A cruz vazia. Ele não está ali. Para que toda vez que a gente olhe, a gente entenda, eu preciso morrer. O que eu estou passando é muito menos do que o que ele passou. Então, se nós olharmos sempre para ele, o autor e o consumador da nossa fé, a gente vai conseguir passar por todo e qualquer desafio. Porque ele foi o exemplo de maior sofrimento. Sofrimento maior do que dele não teve. Nem eu, nem você, ninguém aqui passou coisa pior do que Cristo, amém? Então, ele é o nosso modelo. A gente tem que estar sempre olhando para essa cruz. Esse sangue derramado foi uma entrega obediente e o propósito do Pai foi cumprido. Todo aquele que crê e recebe esse ato de amor, fazendo a confissão, entregando a sua vida para Jesus como Senhor e recebendo, né, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como está lá em Romanos 10, que fala que a gente tem que confessar com a nossa boca aquilo que a gente crê com o coração. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho Deus, mas eu acredito em Deus. Tá bom, mas você confessa com a sua boca Ele como seu Senhor e Salvador? Que é o que a gente faz aqui na frente. Eu quero confessar, eu confesso. Então fala que aí você nasce de novo. Você recebe a marca e vira propriedade do Senhor. E aí o que acontece com isso? Ele pega o nosso pior e nos dá o seu melhor. Ele pega a nossa vida suja, a nossa vida pecaminosa, a nossa vida na lama, no império das trevas, e nos dá o seu melhor. O que melhor que ele pode nos dar? A vida eterna. Então a gente precisa entender que se Jesus não negasse a carne dele e o propósito de Deus não fosse cumprido, nós não teríamos a vida eterna. A gente teria a morte eterna. O que é morte eterna? Você pegou, chegou o seu dia, a sua senha, você morreu ali, o corpo físico, a minhoca vai comer, amém? E você vai para onde? Você vai para o inferno. Né? É assim, parece uma coisa que não é real, né? Mas isso é real. Agora, a vida eterna, ou seja, eu passo dessa vida aqui e vou viver a eternidade com o Pai, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dente, onde haverá paz, alegria. É algo que a gente precisa crer. E a gente precisa focar isso. Porque, eu não acredito muito não. Se você não acredita, você não vai valorizar o que foi feito por você, você não vai cuidar da sua vida aqui, você não vai viver em temor, valorizando esse sacrifício que foi feito, porque você não entende que é aqui. Então, a vida eterna foi algo que nos foi dado pela obediência de Cristo. E a gente precisa se manter no caminho, para que a gente não abra mão disso que nos foi dado. Amém? A Páscoa também fala, né, da marca do sangue, marcados como os seus. Quando a gente entra por esse novo e vivo caminho, a gente é marcado como propriedade de Deus. E Êxodo 19, 5 e 6 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. A gente vê em Êxodo, depois que eles saíram do Egito, o Senhor fala, vocês eram escravos de Faraó, agora vocês são meus. A gente estava no império das trevas, a gente estava perdido. Quando fomos achados pelo Senhor
e a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente era do diabo, era filho do diabo, era escravo do pecado. Agora a gente se torna propriedade do Senhor, povo santo, escolhido do Senhor. Queria chamar Felipe. Hoje eu tô rápida. Fiquei até preocupada. Ai, meu Deus do céu, o apóstolo vai olhar pro relógio, ele vai fazer aquela cara feia, eu tenho que ser rápido. Amém? Todo mundo já vem preocupado, né? Ih, apóstola, vamos sair daqui 10 horas da noite. Falei, ai, meu Deus, dança de 5 minutos, mais não sei o quê, mais uma música. Hoje eu tô rápido. Então, olha só, a gente está aqui hoje, né? Nesse tempo de Páscoa, nesse tempo profético, nesse portal, né? E a gente precisa entender que a gente precisa andar no sobrenatural. Algumas pessoas aqui têm a visão espiritual aberta e conseguem ver as coisas no reino do Espírito. A maioria não. Eu não tenho visão aberta, eu tenho às vezes um discernimento, um sentimento, mas eu não consigo ver. Mas nesse portal de Páscoa, né, a gente até colocou esse portal aqui para tentar trazer para o mundo físico, né, para que vocês, para que fique na memória de vocês, né, passar por um portal, um tempo que se abre sobre nós, a marca do sangue, né, a gente precisa ter essa marca. E entendendo nesse tempo que todo o significado da Páscoa, cada coisa que Deus mandou, cada instrução que Deus deu a Moisés, a Arão, para que o povo fizesse, trazendo para os dias de hoje, né, já na época de Jesus, tudo tem um porquê, para que a gente fixe na nossa memória as coisas que realmente são importantes. A Páscoa, ela foi banalizada, ela foi paganizada, como tudo que a gente vive. Se você olhar o Natal, eu não vou entrar tão detalhadamente aqui, mas assim, muitas coisas que a gente vive vêm de gerações em gerações, amém? E essa marca, ela foi sendo perdida. Então, por exemplo, na minha família não tive ninguém que servia o Senhor verdadeiramente. Serviam outros caminhos. Então, eu não tive ninguém para me ensinar a verdade bíblica. Amém? Muitas vezes, no caminho que eu andava, tinha uma Bíblia, mas eu nunca li, eu nunca vivi. Os meus pais também não, e não passaram isso para mim. Então, quando a gente conhece uma verdade e deixa essa verdade nos libertar, a partir de nós, 1000 gerações serão abençoadas. Porque a palavra fala que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, as maldições que vieram sobre a minha vida, às vezes maldições de enfermidade, maldições de divórcio, maldições, são várias. Para que a gente leia, é só a gente olhar a história da nossa família. Você olha os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e os seus tataravós. Tudo que tem de doença, tudo que tem de errado, são as maldições que irão te alcançar. Só que em Jesus, você tem o poder de quebrar toda maldição. Olha que poder! Por esse sacrifício. E aí fala que dele você é perdoado, remido, justificado, e de você em diante, 1000 gerações serão abençoadas. Então a gente precisa quebrar a maldição do paganismo. A gente precisa se posicionar, a gente precisa viver o princípio, viver a essência, para que a gente traga a bênção para a nossa casa, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Você saber que você fez história, você saber que você deixou um legado de bênção, não um legado de engano. E o paganismo fez o quê? Lá, nesse tempo, a primavera, então tem o deus da fertilidade, um coelho é o deus da fertilidade. Então, os rituais que eram feitos, o chocolate, que era algo da nobreza, então juntava aquela coisa de fazer chocolate. E aí tem sempre um sincretismo que junta tudo e faz aquela sopa. E a gente pega aquilo ali, é bonitinho, é gostoso, e a gente vive. Meus filhos pequenos, eu comprava ovo, fazia caminhozinho de patinha, cenourinha e blá 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 e etc. Por quê? Porque isso eu aprendi com a minha família.
minha avó, minha mãe e etc. Mas quando você entra para um novo e vivo caminho, eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu sou assim. Quando eu entro, eu mergulho, amém? Eu não gosto de molhar só o dedo do pé. Por isso que Deus me salvou, porque eu no pecado era mergulhado no pecado, mergulhado na doideira, amém? E graças a Deus eu fui resgatada. Para quê? Para mergulhar na presença e saber a verdade, aprender a verdade e vivê-la. E ser uma voz que proclama a verdade, não a mentira e o engano. Então, romper com o paganismo é desafiador? É complicado? No início, a família resiste. Eu lembro com a minha mãe que eu falava assim, mãe, por favor, eu não quero mais essa Páscoa. Eu quero viver a Páscoa bíblica. Por favor, eu preciso que você me ajude, que você me respeite. Não compre mais ovos para os meus filhos, senão eu vou jogar fora. Aí ela ficava, não sei o que, achava ruim. Aí ela, às vezes, dava uma coisinha, dava uma blusinha, dava um negocinho, que queria dar uma coisa. Porque tem essa pegada do consumismo, amém? Então, às vezes, a pessoa tem que consumir, tem que dar alguma coisa. Gente, a Páscoa, a gente não tem que dar nada. A Páscoa, a gente tem que entender o sacrifício. Falar, Deus, obrigado. Obrigado, porque minha casa vive isso. E você sentar com seus filhos à mesa, e você fazer uma refeição, e você falar dos livramentos de Deus para um povo que estava escravizado. Você falar o quão Deus foi fiel, e o que ele planejou, e depois o que Jesus fez, e depois o que Jesus ensinou para os discípulos, e viveu com os discípulos. Então a Páscoa é isso. É você olhar para a cruz e saber que ela está vazia. Muito mais do que celebrar a ressurreição, que é algo poderoso. Mas o mais poderoso é a morte. O mais poderoso é a morte, porque pela morte a gente foi resgatado. Pela morte a gente foi transportado para a luz. Ele nos tirou das trevas. A ressurreição é maravilhoso, mas a Páscoa pagã, ela celebra só a ressurreição e no domingo de Páscoa. Mas eu quero dizer que a Páscoa começou desde quarta-feira, no pôr do sol. Você olha a lua cheia, a Páscoa começou. E é uma semana onde você vive, onde você olha para si, onde você repensa atitudes, onde você, a simbologia do pão sem fermento, onde você tenta tirar da sua casa tudo aquilo que é fermento, porque um pouco de pecado te estraga por inteiro. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de constrição, é um tempo de gratidão. É algo muito poderoso para ficar só no coelho e no ovo. Amém? Jesus vive, Jesus ressuscitou sim. Mas eu preciso me manter nesse caminho, porque senão eu não posso celebrar santificação. E eu queria trazer uma reflexão para vocês nessa hora. Será que nós temos sido diligentes nessa caminhada? Será que nós temos valorizado esse sacrifício de Jesus por nós? Será que nós temos conservado essa libertação que a Páscoa celebra, essa vida nova? Será que nós temos certeza que nós temos a marca do sangue em nós? Vivemos novidade de vida verdadeiramente? Ou ainda estamos amarrados ao pecado? Temos nos limpado das tradições pagãs? Temos fugido do consumismo dessa época? Quem é a minha Páscoa? Você já fez essa pergunta para você? Quem é a minha Páscoa? O que é Páscoa para mim? Quem merece minha honra e adoração? Quem merece minha gratidão? O centro dessa festa não é o coelho nem ovos. É Yeshua. Yeshua Hamashia. Cristo, o Messias. Ele é a nossa Páscoa. Ele se deu por nós. Ele se entregou, ele obedeceu. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração, que nos liberta verdadeiramente, nos fazendo atravessar a pés enxutos
os mares da adversidade. É Ele quem julga os nossos inimigos e nos faz prevalecer. É Ele. É por isso que Ele fez isso por nós. É por mim e por você. E viver essa Páscoa é você entender que essa promessa de liberdade, essa promessa de vitória sobre a morte, sobre os inimigos, essa promessa é minha e essa promessa é sua. E você não pode abrir mão dela. Porque quando andamos sem entender o reino espiritual, andamos de qualquer jeito, sem valorizar a promessa, sem estar posicionados, a gente vai aceitando qualquer coisa. E eu quero dizer que a vida que Deus tem para nos dar todos os dias não é uma vida qualquer. Amém? Com todas as dificuldades, com todos os desafios que nós temos que passar, porque a gente sabe que viver aqui não é fácil. Amém? A gente precisa ter muita fé. A gente precisa se agarrar muito à promessa. A gente precisa olhar muito para a cruz, porque cada hora vem uma coisa que quer te derrubar. Amém? Só que você precisa ter a certeza que Ele é seu e você é dele. Você precisa andar nessa novidade para que você não abra mão do que Ele conquistou por você. Porque foi muito doloroso, foi muito terrível para nós banalizarmos. Quando a gente vê uma pessoa assim, cadê fulano? Poxa, tá desviado. Cadê fulano? Ih, tá lá, no carnaval. Ih, cadê ciclano? Ih, tá lá. Imagina o que o Senhor deve sentir. Um afastamento, às vezes, porque olhou para alguém, porque alguém errou. A gente vai errar. Mas se a gente olhar sempre para a cruz, eu não vou sair da igreja porque alguém errou comigo. Porque eu estou olhando para a cruz. Eu não vou parar por tal coisa, por tal problema. Eu estou olhando para a cruz. Ele é o modelo maior. A Páscoa é Yeshua. Ele merece a minha honra, a minha glória, a minha adoração, a minha gratidão. Yeshua, o Cristo, Ele fez pelo Pai e o Pai fez por nós. Um alto preço foi pago. A fiança para nos comprar, para nos resgatar da mão do diabo, da mão de Satanás, foi o sangue derramado. Ele foi o Cordeiro perfeito, sem defeito, e nos fez livres para o servirmos. Queria te convidar a ficar em pé nessa hora. Queria chamar o apóstolo aqui em cima. Nesse portal de Páscoa, sempre o Senhor, Ele nos dá uma segunda chance. A palavra fala que Jesus ainda não voltou para nos buscar, porque Ele ainda espera que muitos se arrependam. Tudo que remete ao Senhor fala de posicionamento. Mas antes do posicionamento, precisa vir um arrependimento. Arrependimento é quando eu olho para mim, é quando eu olho para a minha natureza, é quando eu olho para a minha vida e falo, eu ainda estou muito aquém do que o que Deus quer de mim. Tal coisa eu preciso fazer, tal coisa eu preciso largar. Vocês estão me entendendo? Então, arrependimento é quando você entende, quando você se conscientiza que você precisa se lançar mais, se render mais, se posicionar mais, se limpar mais. E como que se dá isso? Porque só um sentimento pode virar remorso. Mas o que a gente faz com arrependimento? A gente precisa confessar. Então, sempre quando tem ceia, é um momento de você se analisar e você confessar pecado. Senhor, me perdoa, porque eu briguei com meu marido e eu não fiz as pazes. Cheguei na igreja de mal com ele. Então, você pede perdão a Deus e pede perdão a ele. Me perdoa porque eu estou mal com tal pessoa. Você vai lá, sai do seu lugar, fala, meu irmão, vamos deixar isso para lá, abraço, me perdoa e tal. Então, arrependimento, ele precisa ser seguido de confissão de pecado. E ele precisa ser seguido de atitude. De você pedir perdão, de você não fazer mais. Porque senão vira só, é uma coisa que eu sei que eu tenho que me arrepender. Então,
portal de Páscoa, para você celebrar sua liberdade, você não pode estar cativo na mão do inimigo. Você não pode estar acorrentado. Isso eu estou falando espiritualmente. Que existem amarras, grilhões que precisam ser quebrados. E são quebrados quando você se arrepende e você confessa pecado. Às vezes, amarras e grilhões são quebrados quando você fala, eu quero Jesus. Eu me desviei, eu estou frio, eu não estou mais buscando, eu quero. Eu vou na frente de novo, vou entregar minha vida e vou aceitar Jesus. Então, Páscoa é um portal aberto para isso. Ninguém tem nada com a sua vida, amém? Porque às vezes a gente fica assim, muito assim, ai, tem vergonha, não vou não. Cara, fecha o olho e se rende, porque a vida é sua. E o sacrifício foi muito poderoso para a gente, às vezes, travar o agir de Deus pelo que vão achar. Se a gente viver preocupado com o que vão achar, a gente nunca vai fazer nada. A gente nunca vai ser quem Deus quer que a gente seja. Porque a gente vai querer ser aprovado, vai querer ficar preocupado com notas. E a gente precisa ser o que Deus quer que a gente seja. Precisa fazer o que sabemos que tem que ser feito. Amém? Então, é um tempo de você abaixar sua cabeça, de você rever, de você saber se você tem que se arrepender de algo nessa noite, para que você possa fazer a ceia do Senhor com entendimento, não de qualquer jeito, não em pecado, mas entendendo, eu quero esse caminho. Eu reconheço isso de errado, Senhor, eu te confesso esse pecado, peço perdão, me lava com teu sangue, o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, me limpa, me perdoa, me justifica, me redime. Então é um tempo para isso. E da gente avaliar exatamente essas perguntas que eu fiz aqui. Como eu estou na caminhada? Eu estou diligente? Eu estou valorizando o sacrifício? Eu tenho a marca? Eu ando em novidade de vida? Eu estou vencendo o pecado? Eu posso celebrar essa noite que eu sou livre? Ou eu não estou livre? Ou eu estou escravo? E entender que o povo foi libertado, mas ele continua com a essência de escravo, com saudade dos melões do Egito. A gente precisa entender que o Senhor, quando Ele nos liberta, esse processo que tem que acontecer na alma e no corpo, que eu falei, com a continuidade, é para que a nossa essência seja mudada verdadeiramente, para que a gente não queira voltar para o pecado, para que a gente não tenha saudade das coisas desse mundo. Amém? Ai, que saudade quando tinha lá um ovinho, um coelhinho. A gente precisa se alegrar, Senhor. A gente precisa ter amor por aqueles que não conhecem a verdade ainda, amém? Não é a gente se achar melhor, nem criticar, mas a gente agradecer, Senhor, obrigado. Porque eu não vivo mais no engano. Meus olhos foram abertos. E hoje eu vivo em novidade de vida. E eu quero ser uma voz que permanece no caminho, que aponta um caminho, que ensina a verdade e que transborda a vida. Amém? Queria orar com vocês nessa hora. Se tem alguém que deseja vir ao altar do Senhor, se consertar com o Senhor, entregar algo para o Senhor, entendendo que quer se posicionar mais, ou se você quer vir ao altar agradecer ao Senhor por esse tempo, fique à vontade, é você e Deus. O altar, ele é importante quando a gente vem, porque é no altar que o Senhor nos encontra. Então, quando eu saio do meu lugar e eu venho ao altar, cada um aí no seu motivo, eu estou dizendo algo para Deus. Senhor, eu permaneço posicionado. Senhor, eu valorizo o teu sacrifício. Senhor, eu quero romper com tal pecado. Ô Senhor, eu quero te pedir perdão. Ou eu quero voltar para os teus caminhos. E há um portal aqui, uma unção, para que você não saia desse lugar com amarras, nem cadeias, nem grilhões, mas porque mesmo que você não se sinta totalmente livre, há uma unção da Páscoa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele veio vencer a morte. Ele veio despedaçar o jugo. Ele veio te reconciliar com Deus. E a gente não pode sair daqui
sem esse entendimento. A gente precisa desejar e agradecer ao Pai por isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar os teus filhos nessa hora, toda essa igreja, as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício por nós. Nós declaramos que o Senhor é a nossa Páscoa, o Cordeiro que se entregou por cada um de nós, levando sobre os seus ombros todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa dívida, e nos perdoando, nos redimindo, nos justificando diante do Pai, nos religando com o Pai. Obrigada. Obrigada por esse sacrifício. Obrigada pela sua morte sacrificial. Obrigada porque o Senhor abriu mão do seu desejo para cumprir o propósito do Pai. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que temos acesso à tua presença. Meu Deus, toma a vida de cada um aqui. Cada um que veio a esse altar. Cada um que apresenta a sua confissão de pecado, a sua culpa, a sua dor, a sua limitação. Meu Deus, trata com cada um. Aqueles que estão posicionados, que pedem força para permanecer, que querem ter sempre o entendimento de que são livres e querem permanecer livres, querem permanecer no propósito, querem valorizar o teu sacrifício. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas casas e faça com que nós sejamos a geração que vive teus princípios, que aponta caminho, que ensina a verdade e que transborda a vida que o Senhor morreu para nos dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém que hoje quer vir à frente, entregando a sua vida a Jesus, o confessando como seu Senhor e Salvador, e voltando para esse caminho, você pode vir aqui, que nós vamos orar por você. Se tem alguém, pode vir. Louvor, pode subir. Pagaremos um preço de ser só. Amém. Jonathan, Lu, voltando para o Senhor, glória a Deus, querida. Deus abençoe sua vida nesse tempo de Páscoa. Amém. Que você possa receber essa unção desse tempo. Jonathan, Deus te abençoe. Mais alguém quer voltar para o Senhor? Amém. O Senhor está sempre de braços abertos, com uma misericórdia infinita, recebendo a gente. Ele não nos olha como nós olhamos, não julga como julgamos, amém? Sempre é tempo para voltar, se posicionar diante do Senhor. Sofia também, Sofia? Sofia, olha para a apóstolo. Você também quer entregar sua vida para Jesus? Quantos anos ela tem? 4 anos, gente. Coisa linda. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino, amém? O Senhor quer que a gente seja como criança, puro. Que lindo. Vamos orar comigo? Vamos, Sofia? Você repete tudo que eu falar, tá bom? Jesus, eu te recebo nessa noite como meu Senhor e meu Salvador. O Senhor é a minha Páscoa. Eu valorizo a sua morte na cruz pela minha vida e quero andar nos teus caminhos. Amém? Amém. Jonathan, Sofia e Lu. Que vocês sejam abençoados. Vocês recebem a marca do sangue na testa de vocês e se tornam propriedade do Senhor e o maligno não pode mais tocar. Existem resistências, existem
embates que vocês precisarão vencer, mas com a ajuda, né? A igreja se une para isso, em oração, ajudando, consolidando. A caminhada de vocês, as escolhas agora, daqui para frente, elas precisam ser assertivas, para que vocês não voltem para o lugar da onde o Senhor os tirou nessa noite, nesse tempo de Páscoa. Amém? Glória a Deus por isso. E vocês recebem uma nova família. Olha lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Festa do Senhor. A riqueza da revelação da Páscoa é infinita. E a gente tem que pedir a Deus que nos acrescente conhecimento. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tinha mais duas coisas que eu queria falar. Uma delas a respeito dessa paganização da festa que eles querem colocar sobre essa festa, e que eu quero te dizer que o que eles querem acrescentar é insignificante, mas o que a gente está perdendo com isso é muito grande. Você pode falar, ovo é bobagem, coisa é besteira, besteira e bobagem, mas o que isso está tomando lugar é importante demais. Então eu não posso deixar nada tomar lugar disso. Você está entendendo? Outra coisa foi que semana passada eu falei que a coisa mais importante que a gente tem aqui na Terra é a vida. E ela é muito importante mesmo. E Jesus morreu na cruz pela nossa vida. E eu sei que você trocaria todo o dinheiro que você tem pela sua vida e faria um bom negócio. Mas eu sei também que se chegasse e colocasse o seu filho de um lado e você do outro, você daria a vida pelo seu filho na hora. E foi exatamente o que seu pai que está no seu filho. Ele demonstrou para você um amor igual. E a Páscoa fala disso. Amém? Porque na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e após ter dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que será entregue por amor de vós. Comamos agora o pão que representa o corpo de Cristo. Cresça em nossos corações, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa verdade possa crescer em nós, essa revelação possa nos guardar dos nossos erros, das nossas falhas, de não valorizar o Teu grande amor por nós. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos por isso, e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muita revelação, o amor de Deus que está no Pai. A Bíblia fala que esse é o grande amor de Cristo Jesus, que se entregou pelas nossas vidas. E aí o diabo faz de tudo para dizer que a gente não tem valor, que a gente não vale nada. E aí os céus respondem do melhor que o céu tinha para você. Se o inimigo fala, se as pessoas dizem que você não tem valor, os céus dizem que você tem muito valor. Deus pegou o que tinha de mais precioso e deu com você. Você é precioso para Deus. Amém? Queridos, graças a Deus, um beijo no coração, um forte aplauso a Deus.